A você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, seja bem-vindo a mais um Política em Foco. Programa que debate os principais temas de Santa Catarina, sobretudo do Parlamento catarinense. Informações que você realmente precisa saber, porque fazem toda a diferença na sua vida. Comigo hoje aqui nesse programa, Patrícia Gomes, querida amiga jornalista. Prazer mais uma vez dividir esse espaço com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo os assuntos do Parlamento catarinense, os assuntos que são importantes para os catarinenses. Outro bom amigo e também grande jornalista, Alexandre Gonçalves. Apesar de nos conhecermos já há algum tempo, mas primeira vez, ou segunda vez agora, na verdade, é que compartilhamos desse espaço, né, Alexandre? Mais uma vez, seja bem-vindo. É verdade, sempre é bom. Obrigado pelo convite, Marcelo Lula. Que legal estar com a Patrícia. É bem legal estar nesse espaço, podendo discutir questões pertinentes à Assembleia Legislativa, que acabam impactando na vida dos catarinenses. Estou à disposição. Sem sombra de dúvida. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30. Essa frente parlamentar é presidida pelo deputado Mauro de Nadal, do MDB, e tem como vice-presidente ou vice-coordenador o deputado Marquito, do PSOL. Pois bem, a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, acontecerá de 10 a 21 de novembro deste ano em Belém, no Pará. É um dos principais fóruns globais sobre mudanças climáticas, reunindo chefes de estados, ministros, cientistas, ativistas, ONGs e representantes da sociedade civil. A COP30 marca 10 anos do Acordo de Paris, o que deve resultar em novas metas e compromissos ambientais internacionais. Estima-se que o evento receba cerca de 40 mil visitantes, gerando grande impacto político, econômico e, é claro, ambiental. Bom, a Frente Parlamentar ela foi criada justamente para posicionar Santa Catarina nesse debate. E, com certeza, essa organização vai ser muito importante e já as discussões que estão sendo feitas, né, Patrícia, para que Santa Catarina também se apresente. Vá lá para aprender, vá lá para ouvir, mas também para apresentar também as suas ações. Não dá para ficar de fora, né? Um assunto que é mundial, um assunto que nos afeta tanto como são as mudanças climáticas, né? E a gente aqui no sul do país sabe como está difícil as questões das enchentes, a gente é atingido aí por tornados, né? Cada vez a situação está pior. A umidade lá da Amazônia, do desmatamento da Amazônia, chega aqui e dá um dilúvio, né? Então, precisa ser pensado um grande contexto, não só do município, não só do estado, não só do país, mas realmente mundial, como é a proposta desse evento, né? E não dá, então, realmente para a gente ficar de fora, é importante a participação dos nossos parlamentares, porque é um evento que realmente ele vai influenciar a construção, a implementação de políticas públicas. E tem que ser políticas públicas que todo mundo faça, para que a gente realmente consiga reduzir os efeitos dos gases, né, que prejudicam, que fazem o efeito estufa, né? Então, é um evento que também pode mobilizar recursos financeiros para, daqui a pouco, financiar projetos que o Estado tenha, que municípios tenham. Então, é importante que a gente esteja lá para saber o que vai ter, as propostas que tem, inclusive na própria questão da transferência de tecnologia sustentável, né? Eu vou lá, saber o que existe hoje no mundo e ver se eu consigo, no meu estado, adaptar alguma coisa, né? E sem contar esse relacionamento internacional, né? Esse fortalecimento da cooperação internacional para que a gente consiga realmente combater as mudanças climáticas, ou frear, ou reduzir, mas alguma coisa ela precisa ser feita. Sem sombra de dúvida. O Brasil, Alexandre, ele sempre está na vitrine nesse tipo de assunto, por causa da Amazônia, né? É óbvio. É claro que também acaba sendo um assunto um pouco ingrato, embora, por um lado, é justo se cobrar uma maior responsabilidade do Brasil em relação a esse tema e ao cuidado com a Amazônia, enfim. Mas, por outro lado, nós vemos, por exemplo, países como a Alemanha ainda trabalhando ainda a energia a carvão, por exemplo, ou seja, extremamente também nociva para o meio ambiente. E outras ações, por exemplo, você pega os Estados Unidos, que inclusive saiu do Tratado de Paris, né? Ou seja, com nenhum controle sobre a sua produção industrial e que também causa muita poluição. A China, então, nem se fala, né? E aí eu pergunto para você,
é um momento ideal, né? Trazer essa gente para o Brasil para debater de fato, mostrar que nós temos as nossas mazelas, mas também, quem sabe, botar o dedo na ferida e falar, olha, vocês também têm, o que todos nós podemos fazer para resolver essa questão? Marcelo, na sua apresentação você trouxe uma série de dados que mostram o momento histórico que o país vive. E o Brasil recebe esse debate, que já aconteceu em várias outras partes do mundo, recebe esse debate depois de um momento conturbado da política nacional, onde a questão do meio ambiente, das mudanças climáticas foi relegada a um segundo plano, onde um determinado ministro chegou a dizer que vamos passar a boiada numa alusão a diminuir as políticas públicas de defesa do meio ambiente. Então, essa questão de essa COP acontecer no Brasil é um fato histórico e importante e a gente tem que aproveitar muito, tirar muitas lições. Eu digo que talvez a grande discussão do século seja a questão ambiental, porque é um desafio tamanho de um bonde, por também interesses diferentes das nações, principalmente das nações mais desenvolvidas. Por isso, a importância da Assembleia Legislativa é criar um corpo, criar uma frente para discutir esse assunto e dizer assim, como é que nós vamos trabalhar? O que nós vamos levar de Santa Catarina de exemplo? E como é que a gente vai se organizar para trazer as conversas e disseminá-las aqui em Santa Catarina. Então, essa é a grande importância. Então, esse é um tema que tem várias nuances. Como a Patrícia falou, Santa Catarina é um estado muito afetado por desastres climáticos e tem a questão da estiagem também, que é outro fator que é muito complicado. Eu venho de Blumenau, que é uma terra onde está acostumado com enchente, com desastres muito fortes. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul do ano passado, que é uma coisa absurdamente surreal. Eu morei boa parte da minha vida em Porto Alegre, a gente vê a capital dos gaúchos naquele estado. Então, esse é um assunto que precisa muito de ser discutido. Eu tenho minhas discussões dentro dessa geopolítica mundial que está acontecendo hoje, qual vai ser o avanço nessas questões, porque a gente sabe que se as principais potências não assumirem esse papel de defesa, de entendimento, as coisas não andam. E a gente percebe, principalmente nos Estados Unidos, não há um interesse claro do governo Trump em defender essa política. Pelo contrário, né? Então, esse é um ponto de interrogação. Mas, de qualquer jeito, a discussão é fundamental, é de supra importância para a sociedade como um todo e a Assembleia Legislativa faz bem em se fazer representada. Até porque Santa Catarina, ela sempre, por causa da força da sua produção agrícola, ela sempre também é muito apontada, né? Ou seja, sempre se cobra muito essa questão ambiental de Santa Catarina, embora, é claro, nós sabemos que é necessário, sim, ter um trabalho aí para evoluir ainda mais nas ações em defesa do meio ambiente, né? Agora, é preciso reconhecer que muito trabalho já é feito, né? Santa Catarina é, sim, um exemplo. E nós podemos lembrar, por exemplo, foi o primeiro estado do país a mudar o Código Ambiental. Vocês lembram bem aquela votação histórica na Assembleia Legislativa que determinou, por exemplo, a diferença de análise através das áreas, de regiões, ou seja, para você estabelecer a questão das APPs, das áreas de proteção permanente. Então, ou seja, e a partir disso surgiu uma discussão nacional para que realmente, né, não se fosse visto, não se criasse uma lei que vale lá para a Amazônia e que vale para o Brasil, para Santa Catarina, perdão, que não tem nada a ver, né? A questão de solo é muito diferente. Até mesmo se você pegar aqui em Santa Catarina, pega o oeste, pega a região de Blumenau, você vai ver uma diferença bem grande. Então, aí, por isso que eu pergunto para você, Patrícia, como conciliar essa questão da produtividade com essa preservação ambiental? Então, é preciso produzir de forma sustentável para conseguir ter produtividade e ter preservação ambiental, né? É preciso, talvez, que se pense numa mudança de cultura, às vezes, do produtor, porque pode haver resistências, né, nas mudanças. E a gente vê na questão da produtividade, quando a gente vê os boletins da Epagre, que eles divulgam, todo ano, eu falo assim, mas como que a gente plantou numa área menor e colheu muito mais?
parece que a conta não fecha. Aí eles explicam, não, mas é a tecnologia que está fazendo a produção ser mais efetiva, né? Ter uma produção que não ter perdas. Então, hoje em Santa Catarina, se planta em áreas menores, né? E a gente tem uma área territorial pequena, consegue produzir muito, justamente por causa da questão da tecnologia. E a gente vê o trabalho da Cidasc, de Epagre no campo, como eles são comprometidos, né? E ter essa questão realmente do cuidado com o meio ambiente também. Né? E mais, claro, é preciso que o produtor rural, o agricultor familiar, né, que a gente tem quase 200 mil propriedades de agricultor familiar, eles estejam também empenhados nisso, né? Bem conscientes disso. Então, também, aumentar a produtividade e ter a questão da preservação sempre em foco, também talvez passe por um trabalho de conscientização, né, das famílias, da importância disso. Mas também é preciso avaliar que, para eu produzir preservando o meio ambiente, às vezes eu tenho um custo maior de produção, que é a questão também da produção orgânica, que a gente vai no mercado, ela é bem mais cara. Perfeito. Né? Então, tem essa questão. Vai ter incentivo aí para que eu gaste mais para produzir e seja uma produção que preserva o meio ambiente? Exato. O próprio coordenador da frente, o deputado Mauro de Nadal, quando ela foi instalada, usou o exemplo das pequenas propriedades de agricultura familiar para dizer sobre essa produtividade e a diminuição do impacto ambiental das técnicas que estão sendo empregadas. Então, esse é um bom exemplo de Santa Catarina para ser levado. Tem que se entender e se dimensionar o todo disso. E a Patrícia trouxe uma questão que é, acho que, a grande encruzilhada desses debates sobre sustentabilidade, a questão econômica, a balança. Por que é isso? Porque a pessoa que tem essa preocupação, ela tem que ter algum tipo de aporte. Perfeito. Porque senão é muito mais fácil fazer organizações, iniciativas sem muita preocupação com os impactos futuros. Porque é isso, você quer resolver a tua safra do próximo ano, quer resolver as tuas situações imediatas. Muitas vezes, e aí nessa sociedade imediatista que a gente tem, a visão é muito a curto prazo. As pessoas não estão preocupadas com o futuro do planeta e deveriam estar preocupadas. Então, a solução é essa. Por quê? Porque a questão financeira é isso. Então, vai buscar um produto orgânico, sabe que é mais caro para produzir, é mais caro para consumir. Então, essa é a grande encruzilhada, fazer esse equilíbrio entre a sustentabilidade e a questão econômica. E a questão também dos produtos orgânicos também, daqui a pouco, dependendo da demanda, ele não consegue suprir, porque não tem condição de suprir em alta escala, como, né, se produz na agroindústria. Quem produz produto orgânico ali não vai conseguir realmente atender uma grande parcela da população. Até porque aí vai uma questão financeira também, nem todo mundo tem como optar por um produto orgânico, aí é uma série de questões aí fatores que envolvem. Agora, é interessante, me chama muita atenção a criatividade, claro, e não só a criatividade, mas o trabalho técnico em Santa Catarina na questão do meio ambiente. Por exemplo, se fala muito da questão dos dejetos, né, suínos, enfim. Aqui muito mais suíno, na verdade, né? Nós temos aves e suínos é o forte de Santa Catarina, não tanto a questão da carne bovina. Mas, por exemplo, de transformar isso até mesmo em energia, né, Patrícia? Em bioenergia. Há muitos anos eu ouço falar nisso, não vi nada muito estruturado, acho que tem uma indústria, se não me engano, em Videira, que está fazendo essa transformação dos dejetos em biodiesel, né? E a gente tem todo esse insumo e que não está sendo utilizado, né? Então tem muita proposta, parece que tem muito boa vontade, mas não tem assim uma efetivação. Aporte. Eu vejo que a SC Gás trabalha com esse tema, tem feito palestras pelo Estado, né, para falar do biogás, que eles conseguem injetar na rede deles, né, esse tipo de produção. Acho que a gente deveria realmente investir, porque Braço do Norte, por exemplo, tem mais suínos por metro quadrado do que pessoas. Exato. Né? E lá no Oeste também, a gente tem muito. Então,
vamos aproveitar esse insumo que está ali, né? E dar um reaproveitamento para ele, né? Essa reciclagem, né? Do lixo, do dejeto. E parecem questões simples, mas não são questões simples, porque elas geram um retrabalho, um trabalho maior, geram um conhecimento, né? Geram uma necessidade de tecnologia. Então, é preciso que se avance e é preciso que o poder público, que a própria Assembleia Legislativa estude propostas e iniciativas que venham a atender essa demanda dos produtores. E eu penso também que a classe política como um todo tem que discutir mais a questão ambiental. Eu sinto falta nos parlamentos, parlamento municipal, parlamento estadual, o próprio governo, a gente discutir com mais profundidade essa questão climática. A gente vê poucos parlamentares que tomam para si esse assunto. Parece que é um assunto periférico e não é um assunto periférico, é um assunto fundamental. Antes era um assunto periférico, mas vocês não acham que essa questão, com essa polarização política, não acabou, de certo modo, marginalizando o debate também do meio ambiente? Né? E aí falar, por exemplo, de movimentos políticos, tipo o trumpismo, por exemplo, e todos os movimentos que o seguem, daqui a pouco não acabaram marginalizando esse debate do meio ambiente e talvez até por um entendimento de que não tem como conciliar uma grande produção, o atendimento a uma grande demanda de consumo com o meio ambiente. Será que realmente não tem? Patrícia, mas realmente não tem ou é falta de vontade e principalmente falta de conhecimento e estudo? Eu não sou técnico da área para dizer se tem ou não, mas eu acho que sempre boa vontade é importante, né? E realmente, como tu falou, fica polarizando o problema, aí são os ecochatos, né? O pessoal tem que sentar, conversar, achar meio termo. Acho que a conferência que vai ter agora no Brasil é o momento de fortalecer esse discurso, de todo mundo se focar, né? Quem é contra, quem é mais maleável, digamos assim, com ações, né, que possam provocar algum dano ao meio ambiente. Porque que planeta Terra a gente vai ter se continuar desse jeito, né? Daqui a pouco, qual vai ser o nosso futuro? Com geleiras derretendo. Então, tem que ter essa preocupação de todo mundo, né? No município, no estado, no Brasil. Todo mundo realmente agir com o mesmo discurso? Eu acredito que essa polarização atrapalha todos os debates importantes para a sociedade. Sem sombra de dúvida. Por outro lado, eu preciso dizer que aqui em Santa Catarina, a polarização real do dia a dia entre a classe política não atinge direita e esquerda, não reproduz a política nacional, porque aqui predominantemente é um determinado campo político que rege a lógica daqui. Então eu vejo muitas vezes esse assunto da polarização sendo usado como uma bengala por algumas questões, porque aqui, a hora que se tiver vontade política, se quiser fazer, tem-se maioria para fazer de um determinado segmento de pensamento da sociedade. Então, eu acredito que acaba sendo usado isso muito como uma bengala para não se avançar outras coisas. Porque aqui essa polarização... Não, aqui... Na aldeia de Santa Catarina, a lógica que predomina é uma lógica do mesmo grupo político que mudam algumas peças, mas é um segmento... Tá, mas aí tu chama para uma questão que é preocupante. Eu sei que eu estou passando do tempo aqui, mas só para concluir essa parte. O que predomina hoje é justamente uma visão anti-agenda global e agenda ambiental. Isso é um fato. E aí, parece que tudo é feito, ou todas as pautas são feitas para agradar um determinado ambiente, um determinado grupo de eleitor, enfim. Então, Santa Catarina está fadada, então, a não discutir. Aí eu pergunto a você, não discutir esse tipo de assunto, mas aí, por outro lado, eu vejo a Assembleia criando essa frente parlamentar que vai permitir ou vai forçar o parlamento a debater esse assunto, né? E aí a questão é, de que forma vai ser debatido? Eu não vejo a classe política se colocando contra isso. Pelo contrário, aqui em Santa Catarina, não, pelo contrário, a classe política aqui eu acho que tem um bom entendimento, acho que precisa avançar em mais debates sobre isso, precisa ter mais agentes políticos discutindo, mas eu não vejo ela entrando nessa polarização
nesse movimento global, porque Santa Catarina tem uma outra cultura, né? Tem bons exemplos de uma preocupação ambiental. Eu não vejo isso aí. Eu só disse por conta da bengala da polarização que acaba sendo muito usada. Mas eu vejo, né, na postura do catarinense, né, essa preocupação. Mas também eu vejo que às vezes se vendem, como você usou mesmo a questão do ecochata, porque não dá para construir aqui, não dá para construir ali, uma série de coisas que acaba propiciando passar a boiada. Então, Santa Catarina, que tanto se orgulha, né, e com razão, das nossas belezas naturais, dos nossos avanços, também tem problemas muito grandes com relação ao saneamento básico, com relação a muitas outras situações que as pessoas ficam assim, mas como é que deixaram fazer isso? Né? Então, esse é um avanço. Mas eu percebo no conjunto da sociedade uma preocupação diferente dessa que rege esse sentimento aí globalizado. Nós vamos ao intervalo. Esse é o programa Política em Foco aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Você pode nos acompanhar todas as quartas e sábados aqui. Intervalo, já eu volto com essas duas feras, Patrícia Gomes e Alexandre Gonçalves. Estamos de volta, a Política em Foco de volta, aqui hoje com Patrícia Gomes e Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Estamos debatendo a questão da COP30 e que Santa Catarina pretende também ter uma participação ativa e por isso mesmo foi criada a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30. Lembrando que a COP30, que é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, acontecerá de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. Patrícia, a Assembleia Legislativa criou essa frente parlamentar justamente para participar desse debate ativamente, que é um debate, como estávamos falando antes, interessa muito a Santa Catarina, né? E de que forma a Alesc pode colaborar com esse debate? Bom, pode ir lá no Pará, né, como foi proposto, levar experiências que a gente tem aqui, da questão da produtividade com a preservação, da questão da energia limpa, né, a matriz energética limpa, então, de Santa Catarina, que hoje a nossa geração de energia solar, a gente é está na 5ª posição do ranking como gerador de energia solar. Então, a gente pode contribuir levando os nossos exemplos e tendo humildade de ver o que os outros também estão fazendo, o que outros países estão fazendo, o que outros estados estão fazendo e que a gente pode se apropriar e implantar aqui. Então, os deputados podem ir lá mostrar o que a gente tem e ver o que pode lá dar certo para a gente trazer para cá, né? E aí propor leis climáticas aqui para o estado, né, Marcelo? E voltando na discussão, fazer o que a gente precisa hoje, né? De ajustes, adequação de produção, até essas leis municipais que tem de ordenação de solo, né, que às vezes ele, como aconteceu no município aqui de Santa Catarina, autorizou construir 14 andares, daqui a pouco, por baixo do pano, foi aprovado 25 andares. Muito comum. Aí entra Ministério Público, que ainda bem que a gente tem alguém, né, um órgão que está olhando e interfere, né, em coisas que realmente vão prejudicar no futuro. Então, o parlamento pode ajudar muito nessa discussão e é o nosso intermediário, né, que vai fazer esse papel de ir lá, busca informação, traz aqui, forma grupos, forma frentes, forma fóruns, faz eventos, mais deputados acabam se juntando à causa, né, que era o que o colega estava falando, que os deputados precisam se apropriar mais desse discurso, trazer mais isso para a discussão, e assim também nas câmaras de vereadores, né, tudo isso a gente precisa realmente entrar de cabeça, né? Não é à toa que tem um evento grande mundial sobre isso. Verdade. E, Lula, nós temos aí praticamente 6 meses até chegar à COP. Então, a gente não sabe ainda o cronograma de trabalho dessa frente, mas é uma oportunidade para fazer um fórum. Nós temos, pelo menos, fazer uma vez um encontro por mês para ouvir, né? Ouvir produtores, ouvir ambientalistas, ouvir as pessoas que trabalham com esse tipo de energia, tentar perceber soluções que sejam adequadas para Santa Catarina, isso aqui mesmo, sem precisar ir lá, para depois a gente já chegar com, bom, o que a gente precisa
ouvir lá, o que a gente pode levar. Tem muitas discussões que o parlamento pode fazer, o poder público, a questão de mudar o combustível dos transportes coletivos, a questão da energia solar, energia eólica. Então tem uma série de coisas que tem um potencial grande, tem a ver com esse assunto, e eu acredito que a Assembleia Legislativa deve aproveitar esse período até lá para ouvir quem é do ramo, para entender as nossas potencialidades e perceber quais são as nossas dificuldades, até para chegar lá no Pará, sim, com uma bagagem mais consistente de propostas, de dúvidas, de anseios, para tentar entender. E é isso, mobilizar mais a sociedade, né? Mobilizar mais colegas parlamentares e envolver a sociedade num tema. É uma oportunidade de ouro, porque também à medida que os meses vão passando, o Brasil e o mundo vai começar a falar muito nisso. E a gente sabe que quando essa questão reverbera na mídia, é uma oportunidade de avanço, é uma oportunidade de, no mínimo, a gente discutir essas questões. Então, eu acredito que a Assembleia deve funcionar como é o papel dela, da caixa de ressonância, né, dos debates da sociedade. Sem sombra de dúvida. E na opinião de vocês, quais metas ou compromissos Santa Catarina pode, sim, estabelecer, né, na sua participação na COP? Patrícia. Acho que ela pode pensar em ter um desenvolvimento rural, né, mais sustentável, superar resistências que tiver mudanças, né, porque toda mudança gera conflito, gera resistência, até dos próprios produtores, investir em inovações tecnológicas, né, que tanto de eólica, solar, no campo, né, tem várias frentes, né, para ser combatida aí, e garantir, né, o desafio é garantir viabilidade econômica para essas coisas, né? A própria questão de mudar a frota requer um investimento alto do Estado, primeiro para mudar, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado, né? Exato. E você, Alexandre? Não, é isso. Eu acho que a principal coisa é tentar equacionar esse equilíbrio financeiro, né, das nossas necessidades com as nossas potencialidades, porque, como a gente falou no bloco anterior, a questão financeira pesa muito, por mais que a gente tenha uma visão utópica e possa dizer não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Exato, na hora que pesa no bolso, você não vai fazer, né? E principalmente a pessoa lá na ponta, naquela situação. Então, eu acredito que tem que mudar muita coisa. Santa Catarina é um estado lindo, mas peca na reciclagem, peca no saneamento, peca na poluição, né? Então a gente vê algumas coisas que talvez num primeiro momento não tenham impacto no clima, que é a discussão ali, mas eles têm impacto no nosso meio ambiente. Então um estado tão bonito, a gente vê algumas situações que acontecem corriqueiramente, temporada de verão, a gente vê a questão de poluição, poxa vida, a gente fica envergonhado com isso e com o potencial que nós temos. Então a gente tem que criar também, e mais uma vez um papel do parlamento, criar uma cultura ecológica, uma cultura verdadeira, né? E tentando se afastar de alguns dogmas que até acabam entrando naquela polarização que estava se falando, tentando afastar isso para ser o mais prático e o mais viável possível. Quando vocês falam em dinheiro é uma coisa realmente preocupante, né? Porque aí se fala de transição energética, que nem a Patrícia falou antes. Mas como fazer isso sem dinheiro, né? Ou buscar esse financiamento, onde buscar esse financiamento? Essa é uma questão preocupante. Outra questão preocupante será que não está faltando um pouco mais de leis mais duras aqui em Santa Catarina para alguns tipos de situações? Por exemplo, será que nós podemos aceitar que um estado altamente turístico tenha boa parte das suas praias sem as mínimas condições de balneabilidade e, em alguns casos, até que beiram o crime, se já não pode se considerar criminoso, por exemplo, a questão de que aconteceu em Balneário Camboriú, por exemplo,
né, que foi parar a água do esgoto diretamente na praia. Ou seja, daqui a pouco também não falta um pouquinho de endurecimento nas leis também para que tenham maior cuidado com essa questão com essa questão ambiental, Patrícia, e que envolve e acaba afetando um setor tão importante como o turismo, por exemplo. Uma vez, eu entrevistando um técnico do IMA, eu perguntei exatamente isso. Mas por que todo ano vocês fazem o relatório de vulnerabilidade? Ele serve para quê? Se todo ano essa mesma praia está contaminada, está imprópria para banho, né? Então, mas faz ações lá com a prefeitura, eles tentam melhorar essa situação, mas realmente a coisa é morosa, não anda. Será que ainda a gente está naquilo enterracano, não dá voto, né? Acho que já está mudando isso, né? Ainda precisa mudar mais. Não, mas já está. A gente já vê. São José, por exemplo, já tem muitas ruas com a rede de esgoto já com coleta, né? E, inclusive, fica muito caro a água, porque tudo que entra de água que tu gasta exatamente a mesma coisa de esgoto. Então, a fatura fica bem alta, mas tem o apelo do meio ambiente, né? Então, tem que fazer, eu acho, que realmente, todo ano, o relatório de vulnerabilidade traz determinado ponto impróprio. Pô, nada é feito, há 10 anos nada é feito. E não se tem uma multa realmente, uma penalização, simplesmente só faz, fica lá. Exato. Até tentaram acabar com o relatório de vulnerabilidade, né? Mas eu não sei quem foi o gênio, né, que teve essa maravilhosa ideia, né? Acharam assim, não, vai melhorar agora a vulnerabilidade do Estado se não tiver relatório. Desculpa, Alexandre. Se a gente começar a fazer o relatório agora em abril, maio, vocês vão ver que os índices vão melhorar. Por que vão melhorar? Porque tem menos gente usando a praia. Então, eu vim de Blumenau agora, passo por Itapema, passo por Balneário Camboriú, eu vejo aquele monte de espigão. Aí eu fico pensando, meu Deus! Então, agora esses apartamentos não estão, as pessoas não estão lá em férias, não estão usando banheiro, não estão consumindo, não estão sujando as coisas. Então, existe essa demanda. Então, o que eu entendo assim, vai construir um prédio de sei lá quantos apartamentos, tem que ter uma contrapartida ambiental. Né? Porque é isso, ele vai jogar lá numa rede que não está preparada. Alguma coisa ele tem que devolver para a sociedade. Né? Então, quando a gente percebe essas coisas, e é um pecado, porque Santa Catarina talvez seja o estado que tem as praias mais lindas do país, e chega no verão, essas praias estão sujas, né? Estão com esgoto, a gente está com mau cheiro. Então tem que tentar fazer uma legislação, quando tu vai construir um prédio, tem alguma contrapartida. A gente vê poucos lugares que não tem essa explosão imobiliária. Eu gosto muito de ir ali para a região de Bombinhas, Canto Grande. Ali tu já percebe, ele durante muito tempo foi intocado, mas tu já percebe o progresso chegando, e aí tem a famosa taxa de proteção ambiental que tem que pagar, mas tu vê que o esgoto continua sendo jogado no mar. Então, como é que tu pode construir, como é que pode aceitar? O agente público não pode aceitar isso, mas isso demanda de legislações mais consistentes, iniciativas mais consistentes e dureza na fiscalização. Sem sombra de dúvida. E a pergunta que eu faço para vocês, a pergunta final, até quando o turismo de Santa Catarina, e tem tudo a ver com o meio ambiente, até quando o turismo de Santa Catarina, pelo menos esse turismo, porque hoje, graças a Deus, há uma imensidão ou várias possibilidades de turismo. Você pega o turismo da serra, você pega o turismo rural, enfim, inclusive o turismo rural se desenvolvendo muito nos últimos anos. Agora, até quando o turismo litorâneo de Santa Catarina vai resistir a toda essa questão ambiental, né? Porque passa ano, como vocês bem disseram, passa ano, entra ano e os problemas são os mesmos, os turistas continuam vindo, mas até quando vão continuar a vir a um estado em que daqui a pouco eles têm uma dificuldade de usufruir do que eles mais querem, que é a praia, por exemplo, Patrícia? Bom, eu espero que o nosso turismo não sofra baixas em função disso e prefiro sempre ser otimista e achar que as coisas sempre vão melhorar e que discussões como a COP30 vai proporcionar realmente criem estratégias para que problemas como esses sejam combatidos de forma efetiva, que eles sejam resolvidos. Então, eu espero que a médio prazo realmente se peguem formas de acabar com tudo isso.
de acabar com a poluição na praia, né? de ter o recolhimento do lixo de forma correta, reciclagem, né? Porque não é só o esgoto que vai na praia, também é lixo, que a população também tenha maior consciência, que não faça ligação irregular na rede pluvial, que acontece muito disso. Então, tá lá os canos para levar só a água da chuva lá para a praia, mas eles ligam de forma irregular. Então, tem que haver uma conscientização de todo mundo, porque essa culpa é compartilhada, é da sociedade também, da sociedade que vai na praia e deixa a tampinha da água, que joga a bituca de cigarro, que faz a ligação irregular. Então, é um compromisso de todos, não só da classe política ou do governo, porque daí realmente não vão conseguir resolver se a população não estiver engajada, assim como não resolve o problema da dengue. Se cada um não deixasse o seu potinho de água lá para criar, não teria mosquito. Sem sombra de dúvida, Alexandre. A questão da balneabilidade é um dos problemas do turismo, mas tem outros. Transitar em algumas praias é impraticável. Você demorar 5 horas para sair de 8 quilômetros lá de Bombinhas. Então, essas situações tem muita coisa para avançar. Mas, como a Patrícia falou, eu também sou otimista, a gente tem que querer, e ela tocou num ponto fundamental. A gente tem essa mania de reclamar do poder público, que os governantes, prefeito, vereador, deputado tem que fazer, mas a sociedade tem que entender como todo, talvez tenha que ter mais campanhas de conscientização, campanhas de orientação, porque por trás daquele empreendimento que está sendo feito de forma irregular, com a canalização, tem um empresário, tem um empreendedor, tem pessoas que estão fazendo isso irregular, não tem fiscalização, então tem um conjunto da obra. E também tem aquelas pessoas que vão para a praia e deixam ali. Então precisa uma mudança de cultura e não só botando na cola do poder público. E aí volta ao papel do nosso tema hoje, dessa frente parlamentar. O Brasil tem uma oportunidade de ouro de fazer esse debate com franqueza, com transparência, e a Assembleia Legislativa, puxando essa frente parlamentar, tem o dever, né, de dar visibilidade e provocar essa discussão, convocando as pessoas que têm conhecimento para fazer esse debate e usando seus canhões de comunicação que reverbera na sociedade para divulgar esse tipo de assunto. Quero agradecer a vocês pela participação aqui mais uma vez no programa do Política em Foco. Sempre uma satisfação encontrar grandes amigos e grandes profissionais para debater esses temas importantes. Patrícia Gomes, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Até uma próxima. Até a próxima. Também uma satisfação para mim estar aqui com vocês, debatendo esses assuntos, trocando ideia, né? Com certeza, sempre uma alegria. Você também, Alexandre Gonçalves, obrigado. Está sempre lá no Informe Blumenau, né? Trazendo também as suas informações, análises, enfim. Prazer enorme falar com você também. Lula, prazer é todo meu. Obrigado aí pela recepção. Obrigado, Patrícia, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. E é claro que nós sempre contamos com a sua audiência. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.